Estamos on? Boa noite, queridos alunos. É com alegria que estamos mais uma vez reunidos para estudarmos a palavra santa do nosso Deus. Queremos agradecer a Deus por todas as dádivas que nos foram outorgadas, pelo cuidado de Deus em nossas vidas e por termos a oportunidade de iniciarmos mais uma semana e que Ele esteja nos abençoando, suprindo as nossas necessidades e nos fazendo andar dentro da sua mais perfeita vontade. Amém? Amém. A nossa aula hoje é uma aula de grande importância, não que as outras não sejam, mas porque o tema da aula é o tema-chave das Sagradas Escrituras, que é a eterna salvação. Nosso assunto hoje, a eterna salvação para a honra e glória do nosso bom Deus. Que Ele esteja nos ajudando e nos fortalecendo na graça e no conhecimento de Cristo Jesus, para a honra e glória tão somente dele. Essa é nossa contínua oração, orando também pelos nossos queridos alunos, que Deus esteja os abençoando e os fortalecendo. Amém? Bom, então, boa noite a todos. Vamos iniciar nossa aula. Eu sou o pastor Anísio Gomes. Esta é a disciplina Panorama Doutrinário. Esta é a nossa quarta aula. E o tema da nossa aula, a salvação. A salvação. Então, espero que Deus fale conosco nesta noite, por meio da sua palavra, que é o único meio pelo qual Deus fala conosco, a sua palavra, e que possamos encerrarmos esta aula com o maior conhecimento das Escrituras em que aqui chegamos. Bom, o texto base desta nossa lição encontra-se em Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9, onde está escrito, Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Que Deus aplique em nosso coração, querido aluno, o texto que acabamos de ler. Lembrando sempre, nós somos batistas bíblicos fundamentalistas, e nós temos como nosso livro a palavra de Deus. Nós somos o povo que emana do livro, e a Bíblia, o nosso livro, é toda a nossa garantia de que estamos trilhando aquele caminho que veio do céu para nos salvar. Portanto, nada de conjecturas ou achismo. Quando nós estamos estudando a Bíblia, nós estamos estudando algo definido, algo acabado, pronto. E a Bíblia diz: porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então, olhando para o texto de forma bem simplória e apenas declaratória, nós temos: pela graça sois salvos. Nós somos salvos pela graça. Segundo, Deus usa que meio? A fé. A fé. Esta salvação, esta fé não vem de vós, é dom de Deus. E aí ele conclui o texto da aula dizendo: para que ninguém se glorie. Então a salvação não vem do homem e a salvação não vem das obras. Cravemos isso como o primeiro ponto importante da nossa aula. Bom, na nossa introdução, nós queremos mostrar algo muito importante sobre a nossa fé. Cremos que a salvação provém exclusivamente de Deus, sem as obras ou os méritos humanos. O mundo religioso
ensina que a salvação é obtida por meio das obras e méritos do homem. Ou ainda, que Deus salva o pecador, porém a sua perseverança é o que lhe mantém salvo. Prestemos atenção na distinção, na diferença entre o que nós cremos e o que a religião crê. Nós cremos que a salvação é um ato exclusivo de Deus, no qual não tem mérito humano, não tem obra humana. Esse é um ponto. Agora, olhemos para o que a religião, ou os religiosos de modo geral, acreditam, que a salvação é obtida por quê? Por meio das obras e de um sistema meritório dos homens. Ou ainda, quando Deus dá a salvação, esta salvação ela só é garantida ao final quando aquele que recebeu salvação persevera. São duas maneiras religiosas de se olhar o tema salvação, que é contrária à maneira dos batistas observarem a salvação. Um batista fundamentalista crê que o homem é salvo exclusivamente por Deus. Então, enquanto você vê a religião acreditando salvação por meio das obras, a Bíblia ensina que é impossível o homem obter salvação: A, por meio de vida moral; B, por meio do batismo; C, por meio da igreja; D, obras religiosas. Ou seja, ao homem é impossível obter salvação por esse caminho religioso. Porém, contrariando ao ensino da Bíblia, encontramos todo um mundo religioso enganado, enganando e sendo enganado. Você encontra um mundo religioso completamente enganado. Porém, este mesmo mundo religioso ele sai enganando. Então nós podemos afirmar que são enganados e sendo enganados. Enganados e sendo enganados. Pensando que alcançará, este mundo religioso pensa que alcançará a vida eterna fora do único meio possível, que é a fé em Jesus Cristo. Lembremos o seguinte: o único meio possível do homem ser salvo é pela fé em Jesus. Você só é salvo por meio da fé em Jesus Cristo e absolutamente nada mais. O homem é salvo por meio da fé em Jesus Cristo e em nada mais. Lembrando que entrar no reino do céu é impossível ao homem. O Deus gracioso e bom é quem opera tão grande milagre. Então, esse é um lembrete importante. É um lembrete de extrema importância quando o tema é a salvação. É impossível ao homem entrar no reino do céu. É impossível ao homem entrar no reino dos céus. Vamos ver Mateus capítulo 19, versículo 24. Mateus capítulo 19, versículo 24 a 26. E outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Os seus discípulos, ouvindo isto, admiraram-se muito, dizendo: quem poderá, pois, salvar-se? Veja só, Jesus faz uma declaração, uma afirmação, de que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. E então os seus discípulos ficam ali admirados com aquela fala, e então eles perguntam: quem poderá, pois, salvar-se? E Jesus, olhando para eles, diz: aos homens é isso impossível,
mas a Deus tudo é possível. Presta atenção, querido aluno. Presta atenção, querido aluno, neste ponto-chave das Sagradas Escrituras. Ao homem é impossível. O homem não tem meio possível pelo qual ele possa ser salvo. A porta se fecha aí. Ao homem é impossível. Cristo, com a sua infinita sabedoria, ele aborda o assunto a partir daquele homem rico que retira-se triste, porque as suas propriedades falam-lhe ao seu coração muito mais alto do que as palavras de Cristo. E então Cristo mostra o seguinte: em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. E aí Cristo enfatiza mais uma vez, e os discípulos perguntam sobre salvação. E aí Jesus chega à conclusão final de que ao homem é isso impossível. Quem diz isso? Pastor Anísio? Não. Quem diz isso? Os alunos do Instituto Batista Bíblico Fundamentalista? Não. Quem diz isso? Os professores do Instituto? Não. Quem diz isso? A Igreja Batista Fundamentalista? Não. Quem diz é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então ao homem é impossível. Palavras do próprio Cristo. Então veja bem, na nossa introdução nós vimos que cremos em um tipo de salvação que nos é dada completamente por Deus. A maneira como nós, os batistas, cremos é diferente da maneira como o mundo religioso demonstra e expressa a sua fé. Certo? E por fim, nós encontramos a declaração de Cristo que diz que ao homem isso é impossível, porém Deus torna possível. Então nós, ao observarmos a fala de Cristo, a fala do mundo religioso e a fala declaratória de fé dos batistas fundamentalistas, nós percebemos claramente que há uma afinidade entre o que Cristo ensina e o que nós cremos. Ou seja, nós cremos naquilo que Cristo ensina, que ao homem é impossível adentrar no reino dos céus, mas Deus opera tamanho milagre. Amém? Primeiro ponto da nossa aula: a salvação não é pelas obras. Precisamos bater muito nesse tema. A salvação não é pelas obras. Os sistemas religiosos, todos eles no final colocam as obras como um instrumento de salvação. E a Bíblia diz que não é pelas obras. O homem não tem capacidade de se auto-salvar. O homem não tem capacidade de se auto-salvar. Não tem absolutamente nada em si mesmo que o torne aceitável ao Senhor. Lembrando que a nossa aceitação para com o Senhor, ou seja, porque o Senhor nos aceita, não começa conosco. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ou seja, é o Senhor quem nos salva. Não tem absolutamente nada no homem que o torne aceitável ao Senhor. Além disso, não pode produzir o que o capacite. Não pode produzir absolutamente nada que o torne capaz. Por que não pode? Porque o mesmo está morto em ofensas e pecados. Efésios capítulo 2, versículo 1. Efésios 2, 1. Fala-nos da nossa vivificação por parte de Cristo. E se nós somos vivificados, porque antes estávamos mortos, e vos vivificou, vírgula, estando vós mortos em ofensas e pecados. Um morto em ofensas e pecados não pode produzir
absolutamente nada que o capacite a entrar no reino dos céus. Pensa nisso. O homem não pode produzir absolutamente nada que o capacite a entrar no reino dos céus. Ok? Efésios capítulo 2, versículo 1 diz que o homem natural está morto em ofensa e pecado. Morto em vossas ofensas e em vossos pecados. Ok? Acredito eu que a linguagem está sendo fácil de compreensão. Acredito eu também que não estamos tendo grandes dúvidas, ao mesmo tempo que nos colocamos à disposição para que, se é necessário, tirarmos as dúvidas via perguntas na sala de aula, no Google Sala de Aula, certo? Lá no Google Sala de Aula você pode fazer a sua pergunta, tirar a sua dúvida, e nós vamos responder em tempo hábil, para a honra e glória tão somente do nosso Deus. Então, meus irmãos, como estamos percebendo, o homem não tem absolutamente nada de bom que o capacite para a salvação. Nesse ponto aqui nós vamos ver algo interessante, que nós dividimos em 3 pontos de forma meramente didática. O homem não tem justiça própria, o homem não é justificado pelas obras, e o homem não é justo. Ou melhor ainda, o homem não é justo. 2, o homem não tem justiça própria. 2, o homem não é justo. E 3, o homem não é justificado diante de Deus pelas obras. Vejamos. O homem não tem justiça própria. A justiça do homem é como trapo de imundícia. Isaías 64, 6. Isaías capítulo 64, versículo 6. Acredito eu que os nossos alunos já têm esse texto decorado. Acredito que devem ter notado nas suas Bíblias, porque é um texto chave, um texto de grande importância para a vida do crente que prega o Evangelho. Versículo 6: mas todos nós somos como um imundo, e toda a nossa justiça como um trapo de imundície, e todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebata. A palavra de Deus está sendo muito clara aqui, dizendo realmente quem somos nós, certo? Somos como imundo. Vamos ver também o que nos diz Tito, capítulo 3, versículo 5. Tito, capítulo 3, versículo 5. Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Então veja bem aqui, lá em Isaías nós somos apresentados como um imundo. Aqui em Tito nós temos uma boa notícia, certo? Que o nosso Deus, nos salvou. E Ele nos salvou não foi pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas Ele nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Deus nos salva e não é pelo meio que os homens pensam que poderão ser salvos. Deus não nos salva por nossas obras de justiça. Deus nos salva pela justiça de Cristo, ok? Então, no ponto 1 aqui, nós temos que o homem não tem justiça própria que o capacite a ser salvo. 2, o homem não é justo. O homem não é justo. Romanos capítulo 3, versículo 10. Romanos 3, 10. É um outro texto que eu acredito que os amados alunos são plenamente conhecedores do mesmo, certo? Dito está, Romanos capítulo 3, versículo 10. Como está escrito, não há um justo,
nenhum sequer. Não há um justo, nenhum sequer. Versículo 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então não há justo e todos são pecadores. Não há um justo e todos são pecadores. Não esqueçam, não esqueçam. Esse ensino, esta aqui faz parte da base doutrinária, dos batistas fundamentalistas. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, não tem homem, não tem nascido de mulher que seja mais ou menos bonzinho, que seja mais ou menos amigo de Deus. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E o terceiro ponto, pequena divisão didática que nós fizemos aqui, diz: o homem não é justificado diante dele pelas obras. Romanos capítulo 3, versículo 20, Romanos 3, 20, diz o seguinte: por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei. Porque pela lei vem o conhecimento do pecado, certo? Então, aí na contemporaneidade, um ramo de pessoas puxando por tendências judaizantes, falando muito na lei, falando das coisas de Moisés, aqui Deus, na pena de Paulo, está nos lembrando, está nos ensinando, está dizendo que nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei. Ainda nesse ponto 3, Gálatas capítulo 2, versículo 16. Gálatas capítulo 2, versículo 16. Diz o seguinte: sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei. Sabendo, olha só a expressão. Olha só o que Paulo está dizendo: sabendo, não é pensando, achando ou duvidando, é sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo e não pelas obras da lei. Porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada diante de Deus. A carne não se justifica por meio da lei, ok? Então nós não pensamos, nós não achamos que o homem não será justificado pelas obras da lei. Nós sabemos que não adianta buscar no pacto de Moisés meios de salvação, porque lá não há meios para absolutamente ninguém ser salvo. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 9, aí nós encerramos assim esta sessão 3, 2 Timóteo capítulo 1, versículo 9, diz o seguinte: que nos salvou. Lembra que o nosso tema é salvação, que nos salvou. A salvação dos batistas fundamentalistas, ela ocorre no passado. Todo batista fundamentalista que hoje me escuta é um salvo, certo? Eu estou partindo do pressuposto de que sua fé é verdadeira. Você não está se enganando nem enganando ninguém em relação à sua fé. Quem crê do modo que os batistas fundamentalistas creem, estes têm certeza de salvação, e esta salvação ocorreu no passado. Lembrando que os sistemas que nos ladeiam, certo? Um deles diz que é pela perseverança, então você tem de estar perseverando, e o outro diz que só foram de fato salvos aqueles que conseguiram perseverar até o fim. A palavra de Deus não fala de salvação pela perseverança. A palavra de Deus fala de salvação pela pessoa de Cristo. A perseverança é uma consequência e não uma causa para a salvação.
Fiquemos sempre atentos a estes pequenos detalhes. Nós vamos à leitura do versículo 9 do capítulo 1 da segunda epístola de Paulo a Timóteo. Que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos. Amém? Então preste atenção, Ele nos salvou. Nós não estamos sendo salvos, Ele nos salvou. Amém? Como podemos verificar na Bíblia, não existe um modo pelo qual o homem possa alcançar salvação por meios próprios, sendo de fato ao homem impossível conquistar a salvação. A Bíblia deixa isso bem claro. É impossível ao homem conquistar a sua salvação. O homem não tem como conquistar salvação. Bom, a natureza humana é completamente contrária à vontade de Deus, sendo portanto incapaz de salvar-se ou de se manter salva com base em suas ações. Quando nós olhamos para a natureza humana, certo? Nós vemos uma coisa interessante. A natureza humana é contrária à vontade de Deus. A natureza humana é incapaz de se salvar e a natureza humana é incapaz de se manter salva. Ok? Ponto 2. A salvação é somente pela graça. Essa é a segunda afirmação que nós estamos fazendo. A salvação é somente pela graça. A salvação é somente pela graça. A salvação é sempre e somente. A salvação é sempre e somente pelo sangue inocente derramado e aplicado. A salvação ocorre pelo sangue inocente de Cristo derramado e aplicado. Vejamos Hebreus 9, 22. Hebreus 9, 22. E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Sem derramamento de sangue não há remissão. Só tem remissão quando o sangue inocente é derramado. É bom lembrar disso, viu? Só tem salvação, só ocorre salvação, só ocorre remissão de pecados quando o sangue é derramado, o sangue inocente é derramado. Nesse caso, o sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. B. Através do homem sem pecado, certo? Somente pela graça, pelo sangue inocente. Aí você tem o A. O B agora. Através do sangue, através do homem sem pecado, e que também é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Remeto-me a Jesus Cristo. Vamos ver Jonas capítulo 2, versículo 9. Jonas. Todos encontraram? O que temos aí, Jonas 2, não? Mas eu te ofereci sacrifício com a voz do agradecimento. O que voltei, pagarei. Do Senhor vem a salvação. Do Senhor vem a salvação. Do Senhor vem a salvação. É interessante a gente observar que do nosso Deus vem a salvação.
certo? A salvação vem do nosso Senhor Jesus Cristo. A salvação não vem por nenhum outro meio que não seja Deus. Mas, pastor, não vem por nenhum outro meio que não seja Deus. Somente Deus é o magnífico autor da salvação. Eu não posso salvar ninguém, você não pode salvar ninguém. A salvação é por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não vamos nunca jamais achar que há outro meio, que há uma outra maneira, que há algum outro modo. É só Jesus, é só Cristo que salva o pecador. Se escuta muita gente dizendo outras coisas, buscando outros caminhos, outras verdades, mas nada disso tem poder, pois somente Cristo tem o poder de salvar pecadores. Não vamos dar crédito a outros assuntos, não vamos dar créditos a outra verdade, porque não há outra verdade. A salvação é por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Fiquemos firmes nesta verdade para a honra e glória de Deus. Nunca devamos cair desse ponto. Atos capítulo 4, versículo 12, Atos 4, 12. Atos 4, 12 diz: e em nenhum outro há salvação. 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 Salvação somente em Jesus. Em nenhum outro nome há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. Então, salvação é só por meio de Jesus. Salvação é só por meio de Jesus. Relendo esse texto maravilhoso, e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 9. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 9. Assim está escrito: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Deus, meu irmão, Deus, minha irmã, Deus, meu querido aluno, não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação. Por meio da igreja? Não. Por meio das obras? Não. Por meio do batismo? Não. Por meio de atos religiosos? Não. Por meio de moralidade? Não. Por meio de perseverança? Não. Por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, a pessoa da nossa salvação. C. Por ação de Deus, pela sua graça. Essa salvação ocorre por uma ação de Deus, pela sua graça. Vamos ver Tito, capítulo 2, versículo 11. Tito 2, 11. Porque a graça salvadora de Deus se há manifestada a todos os homens. Porque a graça salvadora de Deus, o homem é salvo por meio da graça salvadora de Deus, por meio de uma única e suficiente condição. O homem é salvo por meio de uma única, só tem uma única condição. Para você ser salvo, só há uma condição. Não existe mais de uma condição. A condição é única, certo? Uma única condição. Podemos ver essa condição em Romanos capítulo 5, versículo 1. Romanos capítulo 5, versículo 1.
Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. A condição para a pessoa ser salva é a fé. Não existe uma outra condição. Não existe fé mais obras, não existe fé mais circuncisão, não existe fé mais batismo, não existe fé mais fidelidade. A condição única, entendam isso, viu, meus queridos alunos? A condição única para o homem ser salvo é a fé em Jesus Cristo. O homem é salvo somente pela fé em Cristo. Prestem atenção e lembrem-se desta verdade. Há uma única e suficiente condição para o homem agradar a Deus: a fé. Hebreus 11, 6. Hebreus 11, 6. Diz o seguinte: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus crê que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então, aqueles que se aproximam de Deus devem cumprir tal condição. Que condição? Crer. Fé é o meio pelo qual o homem agrada a Deus. Bom, então no ponto A nós vimos A, B e C. Vamos ver agora ao ponto B, uma outra afirmação do ponto B. O homem não tem que trabalhar ou fazer qualquer outra obra, qualquer outra coisa para obter salvação. A salvação é o trabalho de Deus, trabalho esse não merecido, é o trabalho de Deus em favor do homem, favor não merecido do homem pecador. Então não é você que trabalha pela sua salvação, foi Jesus quem trabalhou para te dar salvação. Jesus quem trabalhou para te dar salvação. Lembrem-se deste ponto. Quem trabalhou para que você tenha a vida eterna foi Cristo. É uma tarefazinha para você fazer depois da aula. Leia Isaías 53. Lá está claro que o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. É o trabalho dele. É o trabalho dele que te dá salvação. Amém? Não é o teu trabalho. O teu trabalho pode te dar galardão, mas salvação jamais. Salvação não é obtida por meio do trabalho. Agora o galardão sim. Salvação é obtida pelo trabalho de Cristo. O trabalho que Cristo executou é o que te dá a vida eterna. Ok? Vamos para o fundamento desta lição. Qual é o fundamento dessa lição? Qual é o fundamento desta lição? O fundamento dessa lição não pode ser outro. É que Deus prometeu e que Deus executou a vida eterna. Deus prometeu e Deus deu a vida eterna. Esse é o fundamento. Certo? Vejamos a promessa de Deus em João capítulo 3, versículos 16 e 17. João 3, 16 e 17. Fui traído aqui pelos olhos ou pela boca, viu? É João 3, 14 a 16. Perdão aí pela a troca de referência, certo? Dito está na palavra santa de Deus. Como Moisés levantou a serpente do deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Qual é a promessa que Cristo está fazendo aí? Qual é a promessa que Cristo está fazendo? O que é que Cristo está prometendo? Qual é a promessa de Deus que está envolvida aqui? Deus está dizendo: olha, trabalha, que tu serás salvo,
Não, Deus está prometendo algo aqui muito precioso. Ele está dizendo para que todo aquele que nele crê não pereça. Esta é a promessa de Deus. E no versículo 16 ele repete: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O que Deus prometeu? Se nós tivéssemos para responder agora uma avaliação e nós perguntássemos, querido aluno, responda por favor, qual a promessa de Deus que nós encontramos no contexto de Evangelho de João, capítulo 3, versículos 14 a 16. Qual era a conclusão? Qual era a conclusão que salta à vista, que salta aos olhos? Vida eterna. Então eu posso afirmar que Deus prometeu vida eterna, não posso? Eu posso afirmar que Cristo prometeu vida eterna. Se Cristo prometeu vida eterna, eu posso esperar o que de Deus? Se a promessa dele foi vida eterna, o que é que eu posso e devo esperar dele? Vida eterna. Certo? Novamente em Tito 1, versículo 2, o Tito 1, 2, esse é um dos textos que eu tenho mais citado durante a minha vida. Diz o seguinte: em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos. Em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos. Deus prometeu algo muito precioso: vida eterna. Certo? Então, se alguém perguntar a você o que foi que Deus prometeu, tomando como base Tito, capítulo 1, versículo 2, qual é a sua resposta? Qual é a promessa de Deus ali? Qual é a tua resposta? Vida eterna. A resposta é simples. Por isso que o fundamento da lição sobre salvação é: Deus prometeu vida eterna. Bom, mas Deus não para por aí. Deus é perfeito em todo aquilo que faz. Quando Deus promete algo, Ele coloca a sua palavra e a sua honra em xeque-mate. Certo? Preste atenção nesta sequência. Quando o que Ele prometeu, Ele sacrifica a sua palavra, Ele sacrifica a sua honra, Ele sacrifica a sua integridade, porque Deus não pode mentir. Qual é uma característica fabulosa em Deus? Deus não pode mentir. Deus não pode mentir. Certo? Deus não pode mentir. Eu pensei aqui agora, seria interessante se nós tivéssemos aqui atrás uma TV grande, né? E a gente diz que Deus não pode mentir. Um slide. Deus não pode mentir. É isso, Deus não pode mentir. E Deus prometeu vida eterna. Eu não sei aos nossos queridos alunos, oremos a Deus para Deus expandir os recursos. Não ficaria bem interessante algo assim, mas vamos orar e trabalhar, certo? Quem sabe no futuro não teremos assim, certo? Então, o que Deus não pode fazer? Mentir. O que Deus prometeu? Vida eterna, certo? E Deus prometeu vida eterna. O que Deus não pode fazer? Mentir. Então, se Deus mentisse, Ele não seria Deus. Deus não pode mentir. Porém, o que Deus prometeu, Ele executou. Ou seja, Deus prometeu vida eterna, e Deus em Cristo Jesus é o autor da vida eterna. Amém? A Bíblia diz em João capítulo 5, 1 João, melhor dizendo, 1 João capítulo 5, versículo 10 e 11. Eu lembro-me da introdução de 1 João,
na escola dominical da Igreja Batista Fundamentalista. Na época eu era jovem e novo convertido. O nosso professor irmão Hélio, ele deu na escola dominical, verso a verso, a primeira epístola de João. E na primeira aula ele usou esse texto. Ele deu por que esta epístola foi escrita, as razões porque esta epístola foi escrita, certo? E esta razão está aí no versículo 13. Nós vamos ler daqui um pouquinho como um acréscimo à referência que temos aqui. Versículo 10: quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho. Quem a Deus não crê, mentiroso o fez, porquanto não creu no testemunho que Deus de seu Filho deu. E o testemunho é este: que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Amém? Vamos fazer aqui um exercíciozinho de entender o que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos estudando a Bíblia, ok? Nós estamos estudando a Bíblia. Nós estamos aqui estudando a Bíblia. E por que nós estamos estudando a Bíblia? Porque a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Então, se alguém pergunta o que Deus prometeu, a vida é eterna, né? Como nós estávamos brincando com o texto de Tito, que Deus prometeu, a vida eterna. Agora vamos lá, vamos brincar também aqui com o texto de João. E o testemunho de Deus é este: que Deus nos deu a vida eterna. Que Deus nos deu a vida eterna. Deus nos deu o quê? A vida eterna. Deus prometeu e Deus deu a vida eterna. Amém? Bom, no versículo 13, só para lembrar da escola dominical, na qual o nosso querido irmão e amigo, membro desta igreja, o irmão Hélio, era o professor e eu era um dos alunos. Naquela introdução da epístola, ele deu os porquês da epístola ter sido escrita. E o versículo 13 é um destes porquês. Estas coisas vos escrevi aos que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna, e para que creiais no nome do Filho de Deus. Estas coisas vos escrevi aos que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna, e para que creiais no nome do Filho de Deus. Então, Deus nos diz que nós temos a vida eterna. Amém? Quem nos diz que nós temos a vida eterna? É Deus. Deus que diz que você tem a vida eterna. É Deus que diz que a pessoa que crê em Jesus Cristo tem a vida eterna. Prestemos atenção nisso. Só um minutinho que eu vou ajeitar aqui a tomada, para não ficarmos sem. Aqui. Bom, já voltei. Obrigado pela compreensão da ausência. A bateria do computador aqui estava indo embora e a tomada não estava bem plugada, não é? Certo? Aí, às vezes as pessoas pensam: você está dando aula EAD e aí você faz isso. Assim a sala de aula fica mais parecida com a sala de aula, sabe? Você quebra o gelo, entendeu? Você quebra o gelo. Isso é de grande valia, de grande importância para o bom desempenho da nossa aula, ok? Então veja bem, computador com vigor e energia, nós vamos aqui continuando a aula para a honra e glória do nosso bom Deus. Certo? Deus prometeu vida eterna e Deus deu vida eterna. No Evangelho de João, capítulo 10, versículo 29 e 30, certo? Evangelho de João, capítulo 10, versículo 29 a 30, a palavra de Deus diz: hoje eu estou aqui numa verdadeira dissintonia entre os olhos e a boca, certo? João capítulo 10, versículo 27 a 29, amém? As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as e elas me seguem, e dou-lhes a vida eterna,
e nunca hão de perecer. Ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai que mais deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-los da mão de meu Pai. Amém? Então Deus prometeu vida eterna, Deus dá vida eterna, e Deus nos mantém vivos eternamente para a honra e glória dele. Em Romanos capítulo 6, versículo 23, Romanos 6, 23 diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. O dom, o presente de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Deus prometeu e Deus presenteou o crente em Jesus Cristo com a vida eterna. Presta atenção nesta afirmação. Deus prometeu e Deus presenteou o crente com a vida eterna, que por natureza é incapaz de ser perdida. A natureza da vida eterna que Deus lhe deu, ela é incapaz de ser perdida. Obviamente que durante o nosso curso este assunto salvação vai voltar à tona e nós vamos poder analisar mais profundamente. Eu lembro sempre que essa nossa disciplina panorâmica doutrinária é um passeio em algumas das principais doutrinas, é um passeio norteando o nosso aluno na doutrina do instituto, da instituição, certo? Então não vamos aqui aprofundar a questão, mas nós ainda vamos ver no transcurso do nosso curso esta questão da natureza da salvação, da natureza da vida eterna que Deus nos deu, ser uma natureza incapaz de ser perdida. O presente que é Deus, o presente de Deus para o crente em Jesus Cristo, meu amado aluno, é a vida eterna. Ok? Se você é aluno e ainda não tem certeza da sua salvação, está na hora de receber Cristo e receber dele a vida eterna. Chegamos então ao destaque da nossa lição, né? O destaque da nossa lição. O destaque da nossa lição tem algo importante: substituição vicária. Nós queremos, quando nós chegamos nos destaques da lição, nós estamos chegando já lá no final da aula, né? Então nós começamos timidamente ali pela introdução, fazendo uma afirmação do que cremos, fazendo uma afirmação do que a religião crê, fazendo uma afirmação do que Deus diz, comparando o que Deus diz com a religião e com a nossa fé. Seguimos passando que a salvação não é pelas obras, mostramos que a salvação é pela graça. Destacamos, mostramos no fundamento da lição que aquilo que Deus prometeu, Ele realmente cumpriu. E agora nós vamos destacar algo aqui, certo? Quando diz destacar, é algo que salta aos olhos. Você vai dirigindo seu carro e eu vou dizer que você vai a 100. Eu não quero que você cometa uma infração de trânsito. Você vai a 100 e você vê uma placa que salta aos olhos, destaca. Você vê uma paisagem que destaca. Então, o que é o destaque da lição? É aquilo que deve ficar guardado em sua mente, em seu coração, certo? Então, no destaque da lição, substituição vicária. Cristo morreu como nosso substituto. E em nosso lugar, quando vocês baixarem o PDF ou forem imprimir, depois do impresso aí, tem um E, certo? Mas esse é em, certo? Falta um M. Aí você vai dar um jeito de colocar aí, certo? Mas eu coloco lá no Google Sala de Aula corrigido, tá bom? Agradeço a compreensão, meu querido. A palavra de Deus diz que nós somos remidos pelo Senhor
E o que o Senhor fez para nos remir? Ele morreu em nosso lugar. Então a afirmativa que dizemos aqui é: Cristo morreu como nosso substituto em nosso lugar, pagando por nossos pecados, recebendo a punição que nós todos merecemos. Ele recebeu a posição que eu mereço, a punição que você merece. Quem merecia estar na cruz era eu, quem merecia estar na cruz era você, mas quem estava lá era o Senhor. Isaías 53, dever de casa, eu não vou ler agora, quero que você leia em casa. Romanos capítulo 5, versículo 8, vamos ler agora. Romanos 5, versículo 8, vamos ler agora. Porque Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 18. 1 Pedro 3, 18. Diz o seguinte: porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificando na verdade na carne, mas vivificado pelo Espírito. Amém? Então Cristo morreu uma vez para ser o meu Salvador, Cristo morreu uma vez para ser o seu Salvador. E ainda também aí em 1 Pedro capítulo 2, 1 Pedro capítulo 2, versículo 24 diz: levando Ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que mortos para o pecado pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Que Deus aplique em nosso coração a sua santa palavra. Fomos remidos. Então, destacamos substituto vicário. 2, destacamos adoção como filhos. Nós somos adotados como filhos. Romanos capítulo 8, versículos 15 a 17. Romanos capítulo 8, versículo 15 a 17. Dito está na palavra de Deus: porque não recebestes o espírito de escravidão para outra, porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, verdadeiramente herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Amém? Então, adotados, nós somos... Cristo morreu em nosso lugar, ou seja, substituto vicário. Nós somos adotados, nós somos filhos de Deus, ok? Nós somos filhos de Deus. Aí você vai ter para ler em casa alguns textos, certo? Por sermos filhos, temos intimidade com o Pai. Romanos 8,15 fala que nós podemos chamar Deus de papai. Iluminado pelo Espírito Santo, Romanos 8,14, que nos encoraja, o Espírito Santo nos encoraja, 8,16, certo? E você vai perceber que nós temos 3 tempos desta adoção. Nós somos adotados a partir do conselho de Deus na eternidade passada. Efésios capítulo 1, versículo 5. Efésios 1, 5. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Todo aquele que está em Cristo é um filho adotado por Deus, certo? Adotado por Deus. E este plano executado em Cristo,
ele foi proposto antes da fundação do mundo. Amém? No presente, desde a sua salvação, desde a minha salvação, a tua, da minha experiência pessoal. Gálatas, capítulo 3, versículo 26. Gálatas 3, 26. Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo. Ou seja, onde você crê em Jesus, essa experiência de filho de Deus está presente na tua vida. E 4:6. E porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito do seu Filho, que clama, Abba, Pai. Bom, e o processo não termina por aí. Futuro também. Porque, sim, futuro. No futuro haverá a completa adoção pela glorificação do nosso corpo no arrebatamento. Vamos ver Romanos capítulo 8, versículo 23. Romanos 8, 23. E não só ela, mas nós mesmos que temos as premissas do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. A completa adoção será com a redenção do nosso corpo. Então a adoção ocorreu antes da fundação do mundo, certo? A adoção para aqueles que estão em Cristo. A adoção ocorreu no momento da tua salvação, e a perfeita adoção ocorrerá no arrebatamento, quando receberemos o corpo glorificado. Amém? Destacamos ainda 3. A salvação de quem crê é preservada. A salvação de quem crê é preservada. É importante destacarmos essa verdade, ok? A salvação de quem crê, ela não está num processo do indivíduo perseverando. A salvação de quem crê, ela é preservada. Vamos até Judas, versículo 3. Judas, versículo 3. E nós estamos encerrando já a nossa aula com esse terceiro e último destaque da nossa lição. Judas diz: Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade de escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi entregue aos santos. Pastor, mas cadê aí alguma coisa sobre? Bom, vocês percebem que Judas queria falar sobre salvação, falar sobre segurança de salvação, certo? Aí a questão é: quem disse que ele não chamou? Veja Judas 1. Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados santificados em Deus Pai, conservados em Jesus Cristo. Então, nós somos conservados. A preservação é feita por Deus. A salvação de quem crê, ela é conservada, ela é preservada por Deus e não por nós mesmos. Preservada por Deus e não por nós mesmos. Judas 1 fala sobre este ponto, certo? A leitura deve ser Judas, versículo 1 e versículo 3. Eu fiz a inversão aqui para a gente brincar um pouquinho, certo? Eu explico porque eu coloquei o verso 3. Porque eu gosto sempre de olhar para esse texto e contemplar a misericórdia e a graça de Deus, e muitas vezes conceder o desejo do nosso coração. Judas queria muito escrever sobre salvação. Bom, ele achou que escreveu só sobre defesa da fé. Mas Deus, na sua infinita graça, concedeu-lhe que no finalzinho deste versículo primeiro,
ele fizesse um verdadeiro tratado sobre salvação. Aqui ele acaba com a discussão de salvação pela perseverança, seja dos arminianos, seja dos calvinistas, porque no quinto ponto eles se dão as mãos e se abraçam e vão em frente. Um diz que para chegar lá no céu é necessário perseverar até o fim. O outro diz, não, para entrar no céu só entrarão aqueles que perseveraram. Ou seja, diz a mesma coisa de modo diferente. E Judas, pela graça e misericórdia de Deus, põe um fim nessa disputa e diz, conservados em Jesus Cristo. Quem nos conserva é Jesus, para a honra e glória de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 28 e 30. Romanos 8, 28 e 30. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seus filhos, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E os que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Amém? Então é ele que faz, é ele que cuida de todos os detalhes para que a nossa salvação seja preservada por Ele, para a honra e glória tão somente dele. Agora vamos para aquela sequência magnífica de Romanos capítulo 8, versículo 35 até ao versículo 39. Dito está: quem nos separará do amor de Cristo? É a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia, somos reputados como ovelhas para o matador. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente não pode te tirar a vida eterna, nem o porvir futuro não pode te tirar a vida eterna, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Então nós estamos preservados para a honra e glória do nosso bom Deus. Meus amados irmãos, meus amados alunos, a palavra de Deus é magnânima, é perfeita. Fiquemos com ela, fiquemos firmes no fundamento da palavra de Deus. Depois que a salvação foi dada e recebida por iniciativa e ação da graça de Deus, por meio da fé e não das obras, como lido em Efésios capítulo 2, verso 8 e 9, o texto dessa lição, ela é incapaz de ser perdida pelo crente. É por Deus preservada, mesmo se o crente chegar a morrer sem arrependimento e em disciplina. 1 aos Coríntios capítulo 3, versículo 15, 1 aos Coríntios 3, 15, diz: se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Portanto, meus amados, quem cuida da nossa salvação é o Senhor. Agora, o nosso galardão podemos perder. Porém, não estamos falando aqui de sermos galardoados. Estamos falando aqui de termos sido uma vez salvos e sermos salvos para toda a eternidade, com uma salvação perfeita e incapaz de ser perdida. Que Deus aplique em nosso coração, em nossa mente, que seja de utilidade para a edificação dos nossos amados irmãos em Cristo Jesus, que estão junto conosco nessa magnífica obra do Instituto Batista Bíblico Fundamentalista. Peço aos irmãos alunos que estejam orando pelos professores, que orem particularmente por mim,
que Deus esteja cuidando da minha vida, cuidando dos meus filhos, da minha esposa, e suprindo todas as necessidades para a honra e glória do nosso bom Deus. Que ore de modo especial pela saúde do irmão Hélio Menezes, um dos nossos professores master, que Deus esteja o abençoando, cuidando da saúde. Também orem pelo nosso querido professor Walter, que Deus esteja o abençoando, o fortalecendo, e por nosso irmão William, que é professor assistente do irmão Hélio, e também pelo nosso irmão Beckenbanner, que estará estreando na cadeira de professor do Instituto no próximo ano. Então vamos estar orando para que esse trabalho continue crescendo para a honra e glória do nosso bom Deus. Deus abençoe a todos os nossos alunos. E um lembrete: durante a semana você vai receber na Google Sala de Aula algumas atividades para responderem, certo? E essas atividades vai ter um pesozinho na nota, ok? Que Deus abençoe e que Deus nos guarde e fortaleça na graça e conhecimento de Cristo Jesus.